Apareceu num servidor interno chinês às 13h21 da manhã, hora de Pequim. Uma imagem crua e de alto contraste do lado oculto da Lua. A câmera pertencia ao rover Yutu da missão Chang'e 4. À primeira vista, parecia uma imagem lunar como qualquer outra. Regolito cinzento, crateras, horizonte irregular. Até que um engenheiro ampliou o canto superior direito. Lá estava, uma forma que não pertencia a nenhuma paisagem natural. Uma estrutura vertical projetando uma sombra longa e nítida no fundo da cratera. Bordas retas, ângulos retos. Uma coluna estreita erguendo-se da poeira, encimada por uma cobertura mais larga. Como um monólito meio enterrado no regolito, tinha talvez 8 metros de altura, liso, sem características, e refletia a luz. O engenheiro avançou para o quadro seguinte. A estrutura ainda estava lá. Ângulo diferente, a mesma geometria impossível. Ele verificou os carimbos de data-hora. O rover tinha avançado menos de meio metro entre as fotos. A mudança de paralaxe confirmou. Não era uma falha de pixel. Não era um artefacto da lente. Era real, sólido, erguido no lado mais distante da Lua. Ele assinalou as imagens. Em poucos minutos, os funcionários seniores estavam acordados. A sala encheu-se. As telas se acenderam. Alguém verificou as coordenadas do rover. A estrutura ficava perto da borda de uma pequena cratera sem nome, não muito longe da bacia South Pole Aitken. Nenhuma missão anterior havia fotografado esse local exato. Era um terreno desconhecido. Até agora, o debate começou imediatamente. Formação natural ou objeto artificial? Os céticos apontaram para estranhas rochas vistas pela Apollo. As rochas podem se fraturar de maneiras estranhas. A luz pode enganar em ângulos baixos perto do amanhecer lunar. Mas quanto mais eles melhoravam a imagem, menos ela parecia uma rocha. Os lados eram muito retos, os cantos muito afiados, a sombra muito nítida. Então veio o segundo arquivo. Não era uma imagem estática. Um pequeno trecho de vídeo da câmara de navegação do rover, filmado alguns minutos depois. Quando o rover ajustou a posição, a luz do sol refletiu na superfície da estrutura. Por uma fração de segundo, a tampa brilhou com um reflexo especular intenso. Isso disse-lhes tudo. A superfície não era empoeirada, não era porosa, era lisa, metálica. A sala ficou em silêncio. Em uma hora, o acesso ao feed bruto foi bloqueado. As senhas foram alteradas. Os links externos foram cortados. Oficialmente, as imagens não existiam. A Administração Espacial Nacional Chinesa redigiu um breve memorando interno. A diretiva era clara. Esses dados eram agora uma questão de segurança nacional. Nenhuma divulgação pública, nenhum artigo científico, nenhuma palestra em conferências. Silêncio. Mas já era tarde demais. Um técnico que trabalhava no turno da noite tinha feito uma cópia privada, por hábito. Ele gostava de guardar imagens interessantes. Cometas, o nascer da Terra, sombras estranhas. Ele arrastou a pasta para o seu disco pessoal sem pensar. 12 horas depois, fora de serviço em casa, a curiosidade falou mais alto. Ele abriu os ficheiros, olhou fixamente, amplificou, respirou fundo. Então fez algo que mudaria a sua vida para sempre. Ele carregou 3 imagens num pequeno fórum usado por astrônomos amadores e entusiastas do espaço. Sem contexto, sem legendas, apenas as imagens. O nome de utilizador era novo, a conta anônima, mas as imagens falavam por si. O título do tópico era simples: explique isto. Durante 6 horas, ninguém importante reparou. Um punhado de utilizadores discutiu sobre artefatos de compressão e pareidolia. Alguns alegaram que era uma farsa. Outros insistiram que era obviamente real. Então, alguém fez uma análise de nível de erro nos ficheiros. O padrão de ruído correspondia às imagens conhecidas da Chang'e 4. Os dados EXIF coincidiam com os carimbos de data-hora oficiais. As coordenadas colocavam a imagem exatamente onde o rover deveria estar naquele sol. Quando os moderadores apagaram o tópico, as imagens já tinham sido guardadas, espelhadas e republicadas em uma dúzia de lugares. 2 pequenas contas nas redes sociais ocidentais partilharam-nas com a legenda: foto vazada do lado oculto da Lua. Em menos de 1 hora, um popular blogueiro espacial pegou a história. Em seguida, um importante canal de tecnologia. Depois, um site de notícias mainstream. A história saltou da margem para o mundo em uma única tarde. A China reagiu rapidamente. Eles chamaram as imagens de falsas. Disseram que alguém havia manipulado dados públicos.
anunciaram uma investigação interna sobre ataques cibernéticos. A mídia estatal divulgou novas fotos oficiais da mesma região. Nessas fotos, a estrutura havia desaparecido. O terreno estava liso, vazio, apenas rochas e poeira. Analistas independentes compararam a versão oficial com o vazamento. Os ângulos de iluminação eram os mesmos. A linha do horizonte era a mesma. As pequenas pedras em primeiro plano eram as mesmas. Apenas uma coisa não correspondia: a coluna alta e metálica e a sua sombra. Nas imagens oficiais, essa área parecia ter sido editada de forma desajeitada, bordas desfocadas, padrões de ruído repetidos. Era um trabalho mal feito. Para pessoas habituadas a examinar pixels, a tentativa de encobrimento poderia muito bem ter sido uma confissão. A questão então mudou. Não era mais "isso é real?", mas "o que é isso?". As teorias explodiram da noite para o dia. Um grupo dizia que era humano, um resquício de alguma missão secreta, talvez uma sonda soviética confidencial que pousou décadas atrás, ou parte de um programa secreto americano que nunca foi divulgado. Mas os mapas orbitais não mostravam nenhum equipamento listado naquela região, nenhum local de impacto ou módulo de pouso planejado. E o design do objeto não correspondia a nenhuma arquitetura espacial conhecida. Sem antena, sem painéis solares, sem juntas. Outro grupo insistia que era alienígena. A palavra que ninguém em nenhuma função oficial queria dizer em voz alta. Uma estrutura colocada no lado oculto da Lua por razões desconhecidas. Talvez um farol, talvez um sensor, talvez um monumento. O lado oculto está protegido do ruído de rádio da Terra. Um lugar ideal para ouvir, para observar, para esperar. Um terceiro campo defendeu uma teoria híbrida. Era humano no sentido de que alguém na Terra o colocou lá. Mas a tecnologia, a geometria, os materiais vieram de outro lugar. Engenharia reversa, testada no único lugar onde se pode deixar coisas estranhas por décadas, sem interferência pública. O hemisfério oculto do nosso próprio satélite. As agências ocidentais ficaram numa posição delicada. Os repórteres exigiram um comentário da NASA. Eles sabiam? Os orbitadores americanos alguma vez viram esse objeto de cima? Missões anteriores, como a Lunar Reconnaissance Orbiter, tinham imagens de alta resolução da maior parte da Lua. Mas, estranhamente, ninguém conseguia encontrar uma imagem aérea nítida daquela cratera específica com resolução suficiente. As poucas imagens disponíveis mostravam sombras e poucos detalhes, nada definitivo. Os porta-vozes da NASA repetiram a mesma linha: nenhuma evidência de estruturas artificiais na Lua. Eles enfatizaram que a iluminação e a geologia, estranhas, podem criar ilusões. Prometeram reexaminar os dados arquivados. Não mencionaram que e-mails internos posteriormente vazados mostravam buscas frenéticas por qualquer menção às coordenadas. Uma conversa entre analistas seniores continha uma única frase assustadora: verifique o catálogo confidencial 4. A Rússia deu a sua opinião por meio de um ex-cosmonauta que se tornou comentarista de TV. Ele insinuou histórias antigas do programa Luna soviético, reflexos incomuns no lado oculto, sinais que não correspondiam ao ruído dos instrumentos, pilares de basalto que pareciam simétricos demais. Cada história terminava da mesma maneira: dados arquivados, acesso restrito, sem acompanhamento. Silenciosamente, a Agência Espacial Europeia programou um ajuste de trajetória para um dos seus orbitadores lunares. A nova trajetória levaria a nave diretamente sobre a cratera contestada. Câmaras de alta resolução mirariam a área em vários ângulos solares. Oficialmente, era apenas mais uma campanha de mapeamento. Extraoficialmente, era uma tentativa de verificar o que a China não admitia. Antes que essas imagens fossem recebidas, algo mais aconteceu. 8 dias após o vazamento, o rover Chang'e 4 transmitiu um último conjunto de dados anômalos, uma breve explosão de ruído de rádio sobreposta à sua telemetria de engenharia normal. Durou exatamente 19 segundos. O padrão se repetiu 3 vezes. Os engenheiros primeiro pensaram que era interferência. Então, alguém sobrepôs a forma de onda à imagem original vazada. Os picos se alinhavam com as bordas da sombra da estrutura. Parecia uma codificação rudimentar, um esboço grosseiro de uma linha vertical com uma tampa. O rover tinha visto algo e tentado enviar um esquema, ou algo perto do rover tinha transmitido através dele, usando o hardware chinês como um relé. Em poucos minutos, o rover ficou em silêncio.
Explicação oficial: tinha chegado ao fim da sua vida útil, problemas com a bateria, poeira, ciclo térmico, uma missão nobre concluída. A telemetria daquele momento em diante era irrecuperável. Nenhuma menção à explosão anômala, nenhuma menção ao momento. Para as pessoas que estavam atentas, esse foi o verdadeiro gatilho. Um objeto inexplicável pode ser chamado de ilusão, mas uma estrutura estranha, um Photoshop mal feito, uma anomalia repentina nos dados e um desligamento instantâneo do rover, isso parecia um padrão. Algo do outro lado não queria ser examinado de perto, ou algo aqui não queria que o público visse mais. Semanas se passaram, a atenção se desviou. Outras crises dominaram as manchetes, mercados, tempestades, eleições. As imagens vazadas deslizaram pelos feeds algorítmicos, substituídas por novas indignações. Mas nos laboratórios de física e nas reuniões nos bastidores, a cratera e sua estrutura impossível continuaram sendo um tema vivo. Por que construir alguma coisa no lado distante? Se fosse humano, o sigilo era a razão óbvia. O radar da Terra não consegue ver esse hemisfério. O contato direto por rádio requer satélites de retransmissão. Qualquer instalação de longo prazo ali seria invisível para uma observação casual. Um lugar perfeito para experiências secretas. Postos de escuta no espaço profundo, ou testes envolvendo tecnologias muito arriscadas para operar perto da Terra. Se não fosse humano, a lógica era semelhante, mas mais profunda. Do lado distante, a Terra nunca está no céu. O ruído de rádio da nossa civilização é bloqueado por milhares de quilômetros de rocha. Para um observador interessado no resto do universo, o lado oculto é um local privilegiado, um escudo natural que cria o ambiente de rádio mais silencioso do sistema solar interno. Coloque um dispositivo de escuta lá e poderá observar-nos sem ser ensurdecido pela nossa própria conversa. Também poderá observar tudo o resto. Os astrônomos há muito sonhavam em colocar um radiotelescópio gigante numa cratera lunar no lado oculto, uma antena de quilômetros de largura, arrefecida pela sombra, livre da interferência da Terra. Publicaram ilustrações conceituais brilhantes, proporam missões, escreveram documentos técnicos sobre o mapeamento da era cósmica das trevas. A humanidade nunca financiou o projeto, mas e se outra pessoa o tivesse feito? Esse pensamento assombrou um pequeno grupo de cientistas que se reuniu numa conferência privada em Genebra 3 meses após o vazamento, sem imprensa, sem registros oficiais, apenas físicos, radioastrônomos e algumas pessoas com cargos vagos ligados a agências de inteligência colocaram as imagens vazadas em um grande ecrã, ampliaram os pixels, mediam ângulos, extrapolavam alturas a partir do comprimento das sombras, calculavam a estabilidade estrutural sob a gravidade lunar. O objeto poderia permanecer de pé por milhões de anos sem desmoronar, sem atmosfera, sem clima, sem erosão, exceto micrometeoritos. Poderia ser muito antigo. Então, um radioastrônomo apresentou um conjunto de dados diferente, registros históricos de explosões de rádio de banda estreita, inexplicáveis que haviam sido descartadas como interferência terrestre, sinais que apareciam apenas quando certas regiões do lado oculto giravam em alinhamento com a Terra e fontes cósmicas distantes. O timing era estranho, muito repetitivo, muito consistente com algo refletindo ou modulando a radiação de fundo. Ele destacou um aglomerado, eventos separados por exatamente 19 anos. Cada explosão durava 19 segundos. Cada uma ocorria quando a mesma região da cratera ficava voltada para longe da Terra e para uma área específica do céu perto do centro galáctico. A sala ficou muito silenciosa. Se realmente havia uma estrutura artificial ali, ela poderia não estar a transmitir como um farol. Poderia estar a fazer algo mais sutil, amostrando sinais cósmicos, codificando-os, ocasionalmente enviando uma parte para a Terra quando a geometria permitia, o suficiente para dizer: sim, estamos aqui e sim, estamos a ouvir. Uma mulher de uma agência que não existia oficialmente fez a pergunta que todos os outros estavam a evitar. Se alguém construiu isto, ainda volta para verificar? Ninguém respondeu. Porque se a resposta fosse sim, então o lado oculto da Lua não era apenas um sítio arqueológico, era uma instalação ativa, um nó numa rede sobre a qual não sabíamos nada, um dispositivo colocado no nosso quintal por uma civilização que não pediu permissão,
Um que talvez já tivesse horários, rotinas e protocolos em execução, sem levar em conta os cronogramas humanos. O grupo de Genebra redigiu uma recomendação severa: não se aproximem, não enviem sondas para essa cratera. Não tentem interferir ou desmantelar a estrutura. Observem apenas a partir da órbita. Eles argumentaram que qualquer interferência poderia desencadear respostas automáticas, alarmes, contramedidas ou, pior ainda, a atenção de quem quer que a tenha construído. Atenção que a humanidade talvez não estivesse preparada para lidar. Não com nações ainda a mentirem umas às outras sobre o que já tinham visto. O relatório circulou discretamente. Algumas agências levaram-no a sério, outras não. É difícil conter as ambições. A oportunidade de obter tecnologia alienígena, se é que era isso, revelou-se demasiado tentadora. Em menos de um ano, existiam pelo menos 3 projetos secretos com o mesmo objetivo: chegar primeiro ao monólito, tocá-lo, levar algo, descobrir o que acontece. A missão não tinha nome oficial, orçamento escondido em programas fictícios, janela de lançamento confidencial, tripulação selecionada entre astronautas militares aposentados que assinaram acordos que os apagaram dos registros públicos. Eles eram fantasmas antes mesmo de deixarem o solo, e se algo desse errado, continuariam fantasmas para sempre. A nave espacial decolou de uma instalação remota no Cazaquistão em 3 de maio de 2026, disfarçada como um lançamento de satélite comercial, sem comunicado à imprensa, sem transmissão ao vivo. Apenas um lançamento noturno testemunhado por um punhado de observadores que postaram imagens granuladas de telemóveis online. A carenagem da carga útil parecia grande demais para um simples lançamento de satélite. Analistas que acompanhavam a mecânica orbital notaram que o perfil de combustão estava errado. A nave não estava indo para a órbita da Terra, estava indo para a Lua. 2 semanas depois, ela entrou na órbita lunar. O silêncio de rádio foi mantido durante todo o tempo. Nenhuma telemetria foi partilhada com redes internacionais de monitorização espacial. A órbita era polar, alta inclinação, perfeita para mapeamento ou vigilância, ou para pousar no lado oposto. 7º de junho de 2026, um sensor sísmico deixado por uma missão chinesa anterior registrou vibrações, breves tremores consistentes com a combustão de um foguete. Em seguida, um baque mais forte. Algo tinha pousado. As coordenadas correspondiam à cratera disputada, exatamente onde o monólito se encontrava. A inteligência ocidental captou os dados sísmicos em poucas horas. A confirmação veio de um satélite militar americano classificado de vigilância lunar. O infravermelho mostrou motores de descida a arrefecer, uma pequena assinatura térmica perto da estrutura. Alguém estava lá, a pé, movendo-se ao redor do objeto. Durante 3 dias, nada vazou publicamente. Os governos assistiram em tempo real. Os analistas arquivaram todos os pontos de dados. Foram tomadas decisões sobre o que fazer se a missão fosse bem-sucedida, ou se falhasse catastroficamente. No 4º dia, um ficheiro de vídeo altamente comprimido apareceu num servidor da Darknet, sem metadados, sem fonte, apenas 47 segundos de filmagem da câmera do capacete. O primeiro quadro mostrava Bottas a esmagar Regolito. A imagem subiu. Lá estava ele, o monólito, mais alto do que parecia na foto que vazou, talvez 12 metros de altura. A superfície não era de metal, nem de pedra, algo entre os dois, lisa, mas não refletiva, preto fosco com uma leve iridescência como óleo na água. As bordas eram perfeitas, precisão de máquina, sem erosão, sem marcas de micrometeoritos, como se tivesse sido colocado ontem. O astronauta se aproximou, estendeu a mão enluvada. As pontas dos dedos tocaram a superfície. Por um momento, nada aconteceu. Então a mão se afastou bruscamente. A câmera tremeu. Respiração pesada encheu o áudio. Palavras em russo. Está quente. Não deveria estar quente. A câmera fez zoom no ponto de contato. Onde a luva havia tocado, um brilho fraco apareceu. Azul pálido, espalhando-se para fora em padrões fractais como geada no vidro. Em segundos, toda a estrutura estava a brilhar. Pulsando, a luz intensificou-se. O astronauta tropeçou para trás. A transmissão cortou para estática. Isso foi tudo. 47 segundos. Depois, nada. O vídeo circulou por 6 horas antes de ser removido de todas as principais plataformas. As contas que o compartilharam foram suspensas. Os espelhos foram apagados.
mas milhares já o tinham baixado. Analistas forenses confirmaram que a filmagem não havia sido alterada. A data e hora correspondiam ao evento sísmico. A iluminação correspondia às condições lunares conhecidas. O design do traje correspondia ao equipamento EVA russo de última geração, ainda não oficialmente implantado. Os governos se apressaram. A Rússia negou categoricamente: nenhuma missão, nenhum astronauta. Propaganda claramente fabricada. A China não disse nada. Os Estados Unidos emitiram uma declaração pedindo calma e descartando teorias da conspiração. A portas fechadas, pânico, porque 3 horas após o vazamento do vídeo, os sensores sísmicos registraram algo novo, uma vibração profunda e sustentada. Não um terremoto, um tom, uma frequência. Durou 11 minutos. Depois parou. Quando os analistas converteram o padrão de vibração em áudio, soou como uma única nota grave, um zumbido que não deveria existir em um mundo sem ar. O astronauta nunca voltou. O rastreamento orbital não mostrou nenhum lançamento da superfície, nenhum veículo de ascensão. O módulo de aterragem estava frio e escuro, escotilha aberta, interior vazio. Um conjunto de pegadas levava ao monólito, nenhuma levava de volta. A busca e o resgate foram discutidos, depois discretamente arquivados. Quem enviou aquela tripulação conhecia os riscos. A recuperação nunca fez parte do plano. 2 meses depois, a Agência Espacial Europeia divulgou imagens do seu orbitador lunar. Alta resolução, vários ângulos solares. A cratera em questão era claramente visível, mas o monólito tinha desaparecido. O local onde se encontrava mostrava apenas regolito intacto, liso, plano, como se nada tivesse estado lá. Ou as imagens originais eram falsas, afinal. Ou algo se tinha movido, enterrado ou desmaterializado. Os analistas compararam sombras e pedras no fundo. Tudo o resto correspondia perfeitamente. Apenas a estrutura estava em falta, apagada entre janelas de observação. Isso deveria ter encerrado a história. Objeto desaparecido, mistério não resolvido, seguir em frente. Mas não terminou. Agosto de 2026. Astrônomos do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, detectaram um sinal de rádio anômalo, breve, direcional, originário da órbita lunar, não de nenhum satélite conhecido. A frequência era incomum, mais alta do que as comunicações típicas de naves espaciais. A modulação era estranha, quase como uma explosão de dados, mas comprimida além do reconhecimento. Eles triangularam a fonte. Estava em movimento, circulando a Lua numa órbita polar apertada. A trajetória não correspondia a nenhum objeto registrado. Quando verificaram o radar, nada apareceu. Opticamente, nada visível, mas o sinal de rádio era inegável. Algo estava lá, a transmitir, invisível. O sinal repetia-se a cada 19 horas, sempre com a mesma duração, 19 segundos. O mesmo número que continuava a aparecer. 19 anos entre explosões históricas. 19 segundos na transmissão do rover, 19 segundos na câmara do capacete, que vazou antes do brilho começar. Um padrão específico demais para ser ignorado. Criptógrafos tentaram decodificá-lo, encontraram estrutura, mas nenhum significado. Não era linguagem, não era binário, não era matemática. Parecia mais uma onda portadora, um espaço reservado, como se o conteúdo não estivesse no sinal em si, mas no que o sinal estava a apontar, uma referência a algo noutro lugar. Setembro de 2026. Astrônomos amadores começaram a relatar ocorrências estranhas durante observações lunares. Flashes perto do limbo, breves, brilhantes, aparecendo e desaparecendo em segundos. Sempre na borda do lado oposto, sempre quando a Lua estava em posições orbitais específicas em relação à Terra e ao plano galáctico. Observatórios profissionais descartaram-nos como reflexos de satélites ou impactos de raios cósmicos nos sensores das câmaras, mas os amadores continuaram a registrá-los, construindo uma base de dados. Um investigador no Japão reparou em algo. Os flashes agrupavam-se em torno de 19 crateras específicas, todas no lado distante ou perto dele, todas anteriormente insignificantes, mas quando as mapeou, elas formavam um padrão geométrico, não aleatório, não natural. As distâncias entre as crateras seguiam uma proporção matemática. Números primos novamente: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Se cada cratera marcava uma estrutura como a fotografada, então o lado oculto não escondia uma anomalia, escondia uma rede,
uma matriz, e as matrizes têm finalidades: comunicação, navegação, detecção ou localização de alvos. Outubro de 2026, um denunciante divulgou documentos de um arquivo confidencial da NASA. Os ficheiros datavam da Apollo, especificamente da Apollo 17, a última missão tripulada. Transcrições de comunicações privadas entre a tripulação e Houston. Conversas que nunca foram divulgadas publicamente. Numa troca de mensagens, o piloto do módulo lunar descreveu ter visto luzes no horizonte do lado oculto durante as passagens orbitais. Pequenas, estacionárias, dispostas em linha. Houston pediu fotos. Ele atendeu. As fotos foram registradas, depois classificadas. O relatório oficial da missão não mencionou nada. Os documentos vazados incluíam digitalizações de baixa resolução dessas fotos, borradas, superexpostas, mas era possível vê-las. Pequenos pontos de luz, espaçados uniformemente, formando uma curva ao longo do terreno do lado oposto, a região exata onde a rede de crateras foi posteriormente identificada. A Apollo 17 voou em dezembro de 1972. Isso significava que as luzes, as estruturas e a rede estavam lá há pelo menos 54 anos. Provavelmente mais. E todas as agências espaciais com ambições lunares provavelmente tinham visto as evidências. E todas tinham escolhido o sigilo em vez da divulgação. Por quê? O medo era a resposta óbvia. Medo da reação do público, medo da tecnologia desconhecida, medo de perder o controle sobre a narrativa. Mas havia outra possibilidade, uma que um pequeno grupo de pesquisadores começou a sussurrar em chats criptografados e denúncias anônimas. E se o contato já tivesse sido feito? Não com o público, não através de canais oficiais, mas discretamente. Governo para desconhecido, acordos alcançados, entendimentos estabelecidos, limites traçados. Vocês ficam do seu lado da Lua, nós ficamos do nosso. Interferência não será tolerada, tecnologia não será compartilhada, observação continuará. Isso explicaria o silêncio coordenado, a negação universal, a falta de cooperação internacional em missões ao lado oculto da Lua. Todos sabiam, todos concordaram, manter em segredo, manter os humanos afastados. Deixem-nos observar-nos, desde que não façam mais nada. Mas a missão russa violou esse acordo, tocou no que não devia ser tocado, desencadeou uma resposta. O astronauta que desapareceu pode não estar morto, pode até já nem ser humano, pode ser outra coisa agora. Alterado, levado, armazenado, estudado. Um aviso para os outros. Novembro de 2026, a China anunciou uma nova missão lunar, Chang'e 8, objetivos vagos, local de aterragem classificado, lançamento previsto para o início de 2027. Rumores sugeriam que o alvo era novamente o lado oculto, uma cratera diferente, uma das 19 da rede. Autoridades ocidentais protestaram através de canais diplomáticos, pediram à China que reconsiderasse, alertaram para riscos desconhecidos. A China ignorou-os. O seu programa espacial tinha provado o mistério, encontrado evidências de inteligência além da Terra. O orgulho nacional exigia respostas, respostas que só as botas no terreno poderiam fornecer. Então, algo inesperado aconteceu. Uma carta aberta apareceu numa importante revista científica, assinada por mais de 3.000 investigadores de 90 países. A carta apelava a uma moratória internacional imediata sobre as aterragens no lado oculto. Citava o desaparecimento, os sinais anômalos, as evidências históricas de estruturas. Argumentava que a humanidade não estava preparada, que não tínhamos protocolos para o contacto, que missões unilaterais arriscavam consequências catastróficas para toda a espécie. A carta tornou-se viral. Milhões de pessoas leram-na. Debates eclodiram. Alguns apoiavam a cautela, outros exigiam transparência e exploração agressiva. Teorias da conspiração floresceram, acusações voaram. Governos que passaram anos a esconder evidências agora enfrentavam um público que exigia a verdade. Sob pressão, as Nações Unidas convocaram uma sessão de emergência. Tema: governança das atividades no lado oculto da Lua. Durante 2 semanas, diplomatas discutiram, propuseram tratados, traçaram linhas vermelhas, ameaçaram com sanções. A China recusou-se a recuar. A Rússia permaneceu em silêncio. Os Estados Unidos pediram uma força-tarefa multinacional. Ninguém concordou em nada. 15 de dezembro de 2026. A sessão terminou sem resolução.
Cada nação reservou-se o direito de conduzir operações lunares como achasse adequado. O lado oculto continuou sendo um território disputado, aberto a quem ousasse aventurar-se lá. A Chang'e 8 foi lançada dentro do prazo, 9 de janeiro de 2027. Alcançou a órbita lunar sem incidentes. Os preparativos para a descida começaram. O mundo assistiu, não através de transmissões oficiais, essas eram restritas, mas através de rastreadores amadores, interceptações de rádio, telemetria vazada. O módulo de aterragem separou-se. Começou a sua descida motorizada em direção a uma cratera na rede. Uma que as imagens orbitais mostravam conter uma pequena anomalia refletiva. Outra estrutura. Aterragem confirmada. Escotilha aberta. 2 membros da tripulação saíram. Aproximaram-se do objeto. Desta vez, as câmaras transmitiram ao vivo por canais encriptados que rapidamente se abriram. Milhões assistiram enquanto os astronautas circundavam a estrutura. Coletaram amostras do regolito circundante, instalaram instrumentos, mediam campos eletromagnéticos. Então, um astronauta colocou a mão na superfície, tal como antes. O brilho começou. Padrões fractais azuis espalharam-se, mas desta vez foi diferente. A luz não se intensificou, pulsava, ritmicamente, como um batimento cardíaco, e do topo da estrutura um feixe disparou para cima, diretamente para cima, perfurando o céu negro, visível da órbita, visível da Terra com um bom telescópio. O feixe durou 19 segundos. Depois parou. O brilho desapareceu. Os astronautas ficaram paralisados. À espera. Nada mais aconteceu. Eles recolheram amostras, documentaram tudo, regressaram ao módulo de aterragem, lançaram com sucesso, chegaram a casa, mas o feixe tinha sido visto, fotografado, analisado. Era luz coerente, um laser, não apontado para a Terra, nem para o Sol, para um ponto específico no céu, espaço profundo, em direção à constelação de Centauro, em direção a Alpha Centauri. Alguém do outro lado estava a chamar para casa, ou a reportar, ou a solicitar instruções. Não sabemos que mensagem foi enviada, não sabemos quem a recebeu. Só sabemos que a 4,37 anos-luz de distância, algo agora sabe que os humanos tocaram num dos seus dispositivos. 2 vezes. E em 4,37 anos, descobriremos se eles se importam. O relógio está a contar. O que acontecerá quando a resposta chegar? Estamos prontos para conhecer os arquitetos? Ou vamos desejar ter ouvido os avisos e ficado longe? O outro lado tem as respostas, mas as respostas vêm com consequências. Tecnologia que não compreendemos, inteligência que não podemos prever, uma presença que nos observa há décadas, talvez séculos, talvez mais, silenciosa, paciente, até que finalmente reparamos. Agora eles sabem que os vemos. O que vem a seguir já não depende de nós. Nunca dependeu.